Quanto vale começar bem seu dia? Quanto vale o seu bem-estar? Quanto vale sua qualidade de vida? Quanto vale cuidar bem de quem amamos? Quanto vale a sua saúde? Cia da Saúde. Natural é viver bem. Muito bom dia! Estamos iniciando agora pelo Nova Trento News, o nosso Bom Dia Nova Trento desta terça-feira, hoje dia 17 do mês de março. Obrigado pela sua companhia, permaneça com a gente. O Bom Dia Nova Trento está no ar. Quer curtir a temporada mais quente do ano com muita sorte? Promoção Verão Premiado Sicredi. Invista no Sicredi e ganhe cupons para concorrer a um Fiat Mobi, 2 Honda CG Fan, televisores, bicicletas, além de centenas de prêmios instantâneos nas raspadinhas. Participe! Promoção válida para associados da Sicredi Vale Litoral Santa Catarina. Certificado de autorização 06005018/2019. Uma ótima manhã, Deus abençoe você e toda a sua família. Estamos iniciando o nosso Bom Dia Nova Trento. Hoje nós vamos destacar uma reunião importantíssima que aconteceu ontem de manhã na sala do prefeito Jean, com a presença de muitas autoridades. Já já nós vamos falar sobre isso. Mas antes, Laine Botamed vem aí com a previsão do tempo. A previsão do tempo para hoje, terça-feira, é de sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima será de 28 graus. Laine Botamed para o Nova Trento News. A VJD informa. Alteração do valor do pagamento da contribuição mensal para o MEI, microempreendedor individual. É por meio do DAS que os MEIs contribuem para a Previdência Social, INSS, ICMS e ISS. Devido ao reajuste do salário mínimo em 2020 para R$ 1.039 em janeiro e fevereiro para R$ 1.045, os valores da contribuição mensal paga pelos microempreendedores individuais também foi alterada. Os valores desse documento de arrecadação são atualizados anualmente, juntamente com o salário mínimo e variam de acordo com a atividade comercial. Sendo assim, em janeiro, os contribuintes tiveram um valor e em fevereiro, outro valor. O pagamento poderá ser feito até o dia 20 de cada mês. Informamos para a Conferência das Guias para ver se o valor de janeiro é diferente de fevereiro. Qualquer dúvida, entre em contato com a VJD Contabilidade, bairro Cascata, entrada de Vígulo, Nova Trento. E vamos seguindo com o nosso Bom Dia Nova Trento. Antes, gente, da nossa notícia, eu quero lembrar que a Beer Lounge, toda sexta, sábado e domingo, rodízio de massas e pizzas, tá? Toda sexta, sábado e domingo, a partir das 7 horas da noite. A Beer Lounge está localizada na Rua de Colombado, bem no centro de Nova Trento. O rodízio de massas e pizzas, toda sexta, sábado e domingo, na Beer Lounge. Gente, olha só, ontem aconteceu uma importante reunião na sala do prefeito Jean Voltolini, no gabinete do prefeito Jean, com a presença de autoridades religiosas, vereadores, secretários e representantes da comunidade. Esse encontro foi para definir quais serão as medidas adotadas pelo município a partir de agora em relação ao coronavírus, que virou uma pandemia. Graças a Deus, o resultado de ontem deu negativo para o coronavírus para um paciente aqui de Nova Trento. Então nós não temos nenhum caso confirmado aqui na cidade. Mas mesmo assim, deve-se trabalhar em cima da prevenção. Tem que fazer o que alguns países da Europa não fizeram, acharam que a coisa era meio que brincadeira, daqui a pouco acaba, e olha o que está acontecendo em países da Europa. Então o Brasil hoje está trabalhando muito nessa questão da prevenção, por isso que tem escola no país fechada, cinema, shopping, por aí vai. Até quando não se sabe. Mas a verdade é que está havendo um trabalho de prevenção em relação a isto. E Nova Trento não é diferente. Pois bem, a partir de agora você vai acompanhar
depoimento de algumas pessoas que lá estavam, e também nós vamos repercutir aqui o decreto que o prefeito Jean Voltolini assinou, determinando algumas coisas para a cidade. Primeiramente, vamos acompanhar o prefeito Jean Voltolini. Do turismo, grande parte da população, mas nós temos que ter algumas medidas para que a gente não sofra o que os outros municípios estão sofrendo. Afinal de contas, por mais estrutura que nós temos, um hospital forte, bem equilibrado, mas que a gente não tem o preparo e o aparato para atender 30, 40, 50 pessoas. Vocês imaginem Florianópolis, que é o que é, o regional, para quem conhece, vive lotado sem esse problema. Vocês imaginem a partir daqui para frente essa epidemia se espalhar aqui na região, como nós vamos ser atendidos lá. Isso é uma preocupação iminente. Então, se a gente puder evitar, que bom, né? Então, eu vou passar a palavra, eu acho que a Secretaria... E transformou na pandemia. A pandemia, para quem não sabe, é um negócio assim que se passou para o mundo inteiro. E Santa Catarina também não tinha entrado nas estatísticas e agora começou a aparecer. Tinha no Rio Grande do Sul, tinha no Paraná e agora estamos com 6 casos confirmados em Santa Catarina. Tínhamos também feito uma coleta de exame de sangue semana passada, né, Wanderlita? Sim. A Wanderlita, para quem não conhece, é a da Vigilância Epidemiológica. A Dani é a chefe da atenção básica nossa, que vai cuidar juntamente comigo diretamente das unidades de saúde. O Max, que é o diretor do hospital, é a pessoa que vai responsável também pelo hospital, e junto com a Jaqueline Pereira, que é a chefe da enfermagem. Então, se reunimos hoje a partir das 7h30 da manhã para tomar algumas decisões que, em virtude do que o prefeito falou, município turístico. Além do município turístico, Nova Trento é conhecido no estado pelas cirurgias eletivas. Intensa. Então, a gente tem uma população de 13, 14 mil habitantes, né, prefeito? E aí, e a gente tem na pirâmide mais ou menos 25, 20% de idosos, que são o grupo de maior risco de contaminação e de índices maiores de morte. Então, a recomendação, na verdade, do Estado é justamente isso: a gente ter uma barreira de prevenção para que a gente não tenha o vírus circulando, porque ele rapidamente vai contaminar muitas pessoas muito rápida. E aí é onde a gente começa a ficar comprometido em relação ao nível hospitalar, nível de transferência para Florianópolis, se for casos graves. Então, na verdade, a gente tem muita preocupação em relação ao vírus circular no município e a maneira com que a gente tem de que evite, na verdade, se ele tiver que vir, ele vai vir e a gente vai ter que tomar outras medidas, que o protocolo ele acaba sendo em 3 fases, e a nossa fase de Nova Trento ainda é a fase de recomendação preventiva, que são as barreiras, higiene das mãos, não aglomerar pessoas, que é tudo isso que a gente está ouvindo na mídia, na verdade, né? O secretário Adalto, com o prefeito municipal, que nos colocou a preocupação a respeito do coronavírus. É uma situação que Nova Trento tinha um caso suspeito, foi descartado, então hoje, conforme confirmou o secretário, mas nós trabalhamos aí numa equipe fechada para definir algumas regras, a exemplo do que fez Florianópolis. Florianópolis serviu de base para a edição de um decreto, uma minuta de decreto, que o prefeito, se todos estiverem de acordo, deverá assinar hoje. Não se trata de suspensão de serviço, não se trata de suspensão de aulas, mas são algumas medidas que são necessárias para o enfrentamento dessa situação de emergência de importância internacional. É desnecessário aqui colocar que a saúde é um dever do Estado, está previsto na Constituição Federal. O município de Nova Trento tem previsão na sua lei orgânica a respeito das ações para combate a essas moléstias específicas, também contagiosas e infecto-contagiosas. A declaração de emergência de saúde pública de importância mundial pela OMS em 30 de janeiro de 2020, ela originou a edição da Lei 13.979, uma lei federal que trata sobre as medidas de enfrentamento dessa situação de emergência. E ela foi regulamentada por 2 portarias do Ministério da Saúde, a 356 e a 188. Então essas são as bases legais para que a gente possa, no âmbito do município de Nova Trento, implantar essas medidas de enfrentamento.
quais são essas medidas. E outra justificativa dessas medidas é o município de Nova Trento, segundo a 5ª edição de 2019 do Boletim de Inteligência do Mercado de Turismo, do Ministério do Turismo, ela classifica Nova Trento como um dos 5 principais destinos turísticos religiosos do estado. E a gente sabe que os nossos 2 santuários aqui recebem muitos turistas, inclusive de regiões que estão contaminadas. Nós temos 200 casos hoje no país confirmados, 6 em Santa Catarina e 100 e poucos em São Paulo, de onde provém muitos turistas na nossa região. Então essa é uma das principais preocupações, é o destino turístico que Nova Trento, graças a Deus, consolidou nos últimos anos. Então as medidas, elas estão estampadas no decreto, em que se recomenda no artigo 2º, no artigo 1º eu vou fazer a leitura porque fica mais fácil de compreender. A leitura são 11 artigos, é rapidinho. Então, o artigo 1º, as medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19 no âmbito do município de Nova Trento ficam definidas nos termos desse decreto. Artigo 2º, como medidas individuais, recomenda-se que pacientes com sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas evitem a sua circulação em ambientes com aglomeração de pessoas. Da quinta-feira santa para sexta-feira santa, nós temos um aglomerado de gente intenso. Mediante as medidas, seriam 250 pessoas para espaços abertos. O que nós faríamos para a gente precaver de não subir para o morro milhares de pessoas nesta noite? É claro que nós podemos evitar até mesmo aqui a manifestação da encenação da Via Sacra, isso tudo, né? Qual a medida como igreja tomar? Cancelar, porque vai dar muita gente. Porque o que a gente precisa ter clareza seria, então, que medidas nós devemos de tomar, né? Porque agora, por exemplo, esse final de semana tem uma festa na Claraíba, festa São José. Faremos ou não faremos esta festa? Porque como igreja, para nós, cancelar não tem problema. O importante é que a gente tenha clareza para não fazer despesas e depois ter que cancelar também em cima da hora, né? Depois de ter toda a preparação e o envolvimento de toda a comunidade. Eu creio que, e isso é o que a gente discute, nós como igreja devemos ser os primeiros a dar exemplo. Se tem que cancelar, cancela-se, pronto, se é para o bem da comunidade, né? Porque nós é que devemos de realmente procurar todos os meios para que todos sejam beneficiados a partir daquilo que a gente anuncia como bem. Alguma coisa concreta, né? Então nós estamos falando aqui em aglomeração de pessoas, possivelmente evitar esse contato, esse vírus que está no ar, né? A gente não sabe de onde vem, se já está aqui, quando vem, com quem vem. Eu até concordo, está tudo certo. O Demar colocou a questão da escola, aglomerações de pessoas. Outros colocaram que fica em casa com o idoso, tá? Inevitável isso, porque quando ele retorna para casa, ele vai ter esse contato com o idoso, né? Isso é óbvio. Como é que você vai proibir uma criança de ir no colo do pai, ou do vô ou da avó? Então, acho que nesse ponto está descartado. Se ele tiver que ter contato, ele vai ter contato. Nós não temos como proibir ele em casa quando ele chega para casa. Ele vai ficar 24 horas no colégio, né? Ou na creche. É uma medida um pouco assim, complicada para tomar? Esperamos um pouco, aguardamos talvez o avanço disso, vamos se omitir de repente? Pode ser, mas acredito que aguardar mais uns dias, eu acho que se faz necessário. Em questão, o padre colocou até, bem colocado, aglomerações de pessoas, num evento já consolidado, né? Pascualina, igreja, missas. Vamos tomar essa atitude nós, logo, já aqui, ó, de arrancada, o município de Nova Trento, tomando essa iniciativa, vai servir como exemplo? Até sim, mas o impacto disso no município e entre nós? Nós estamos medindo o impacto disso, a reação disso? Estamos prevenindo? Sim, estamos prevenindo, tomando medidas nesse decreto. Mas vamos ampliar isso, vamos criar isso agora, um trauma nas pessoas,
por ir a mercado, fechamento em casa, cancelamento de tudo quando é vinda para cá, nós sendo, no caso, o primeiro aqui quase, na nossa região, como prevenção, isso é impactante para o comércio de Nova Trento e para todos nós. Até onde isso vai? Quais as consequências que isso vai trazer para o município de Nova Trento? Então, eu acredito que a medida do decreto, se faz necessário, o prefeito tomou, dentro dos técnicos, eu acredito que sim, mas a questão de cancelamento de festa, Páscoa e subida do Morro da Cruz, eu acho que é cedo ainda, eu penso. Agora, lógico, o padre falou em organizar o evento, tudo, depois o impacto está maior. Mas se nós cancelarmos ali no Claraíba, vamos cancelar no Agostinho, no Trintaré, em qualquer aglomeração de pessoas. Então eu acho que os restaurantes têm que estar assim prevenidos, o comércio e a farmácia devia priorizar quem tem mais necessidade do uso do álcool gel e da máscara e limitar para o consumidor algum tipo de máscara, eu não sei como, que um precisa 10, um precisa 2. Então eu vejo assim atitudes que têm que ser tomadas no primeiro momento como decreto e aguardar um pouco mais para outras atitudes. Eu acredito que seria a posição minha e da... Então a gente está fazendo a nossa parte, estamos divulgando, estamos ansiosos aí para ver a questão da Pascualina, né? Eu acho que precisa ser pensado nessa questão. A exemplo do que aconteceu em Aparecida, impedir, concordo que não se impeça, mas que se tome as medidas e deixe a população escolher. Que aí quer participar da missa, mas não trancar tudo, né, padre? Sim. Não fechar tudo. As festas é um problema muito sério. As festas é um problema sério. A aglomeração no grupo de idosos, hoje a aula de dança e quinta-feira o grupo de idosos, que é um grupo altamente de risco e leva para depois dentro das nossas casas, né? Como as crianças, os velhos também voltam para casa e vai levando isso. Então eu acho que a prevenção é importante e todos nós temos que fazer a nossa parte. Portanto, você acompanhou aqui no nosso programa, né, a participação de muitas pessoas que estiveram ontem no gabinete do prefeito Jean Voltolini, nesta importante reunião. Nós vamos continuar ainda falando sobre esse assunto durante essa semana, sobre essa questão aqui em Nova Trento. Nós não temos nenhum caso aqui em Nova Trento, mas algumas coisas serão, né, tomadas pela prefeitura. Alguns eventos também já foram cancelados. Por exemplo, aquela importante palestra da CDL, que iria acontecer dia 26 agora, com o presidente do SPC Brasil, já foi cancelada a palestra, não vai ter mais palestra. A festa na localidade de Claraíba, a festa de São José, que era nesse domingo dia 22, a festa foi cancelada também. Não vai ter festa lá em Claraíba nesse domingo dia 22. E outras ações que estarão acontecendo, que a gente vai estar divulgando para você aqui no nosso canal, tá bom? A Pascualina vai acontecer, só que não com atrações musicais. A praça será enfeitada, decorada, mas não haverá atrações musicais como estava na programação. A programação, ela continua, praça iluminada, decorada, para Páscoa fechou. O que não vai ter são as atrações musicais como estava previsto em relação a tudo isso aí, tá bom? E outros assuntos a gente vai tratar no transcorrer dessa semana. Obrigado pela grande audiência. Compartilhe o nosso programa para que mais pessoas possam ficar por dentro do que Nova Trento está decidida em relação a tudo isto. Ao meio-dia eu volto com o nosso Almoço e Notícia. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos.